Agora, vamos aprender sobre o que a gente chama de máximo divisor comum, que é mais conhecido pela sua sigla, o MDC. Para isso, vamos primeiro olhar para os divisores de 12. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Esse aqui é o conjunto dos divisores de 12. E agora, vamos olhar para os divisores de 18. No caso, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18. Olhando para esses dois conjuntos, a gente pode ver alguns números em comum. No caso, o 1 aparece nesse conjunto, o 1 aparece aqui embaixo também. O 2 aparece no conjunto dos divisores de 12 e o 2 também é divisor de 18. Mesma coisa para o 3 e a mesma coisa para o 6. Esses números que eu marquei, eles são nada mais, nada menos que os divisores comuns desses dois números. Certo? São comuns porque são divisores dos dois números. E hoje, a gente está atrás do máximo divisor comum. Se a gente quer o máximo, a gente quer o maior desses números. No caso aqui, o maior é o 6. Então, a gente diz que o MDC de 12 e 18 é o nosso amigo 6. Só que para calcular o máximo divisor comum, a gente não vai ficar desenhando esses conjuntos aqui. A gente vai possuir alguns métodos para fazer isso. O primeiro método é o da fatoração. E para utilizar esse método, a gente vai ver que o seguinte, que o MDC ele também é o produto dos fatores comuns de menor expoente. Então vamos traduzir isso com um exemplo. Vamos calcular quanto vale um MDC de 50 e 60. Para isso, a primeira coisa que a gente faz é fatorar esses dois números. Então vou pegar o 50 e fatorar ele em fatores primos. 50 é divisível por 2, sobra 25. 25 por 5, sobra 5. E por 5, aqui vai sobrar 1. E agora a gente fatora também o 60. 60 é divisível por 2, sobra 30. 30 dividido por 2, 15. 15 agora não é mais divisível por 2, o próximo primo que divide ele é o 3. Fica o 5 aqui. E agora o 5. Vem o 1 aqui embaixo. E agora, o segundo passo é com essas fatorações a gente calcular o MDC. No caso, o 50 a gente viu que é 2 vezes 5 ao quadrado. E o 60 a gente viu que é 2 ao quadrado, aqui, vezes 3, vezes 5. E o nosso MDC, que é o que a gente quer, de 50 e 60, no caso ele vai ser os fatores, produto dos fatores comuns, né, de menor expoente. Quem são os fatores comuns? No caso aqui, o 2 é fator do 50 e o 2 também é fator do 60. O 3 só é fator do 60, então ele não é um fator comum. O 5 também é um fator comum. Então a gente marca aqui. Então a gente vai ter 2. Quem é o menor expoente do 2? No caso aqui é o 1 daqui de cima. Então eu coloco 2 elevado a 1, porque é o produto com menor expoente, como tinha aqui em cima. E agora, o 5 também é fator comum. E qual é o menor expoente do 5? O menor expoente do 5 aqui de novo é o 1, porque é menor que 2.
Então, coloco 1 aqui. E aí a gente tem que o MDC dá 2 vezes 5, que é 10. E a gente consegue o que a gente queria. Para conferir, a gente pode escrever os divisores aqui desses números. Os divisores de 50 são 1, 2, 5, 10, desculpa, 10, 25 e 50. E os divisores de 60 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 20, 30 e o próprio 60. No caso aqui, se a gente for olhar, o maior, os divisores comuns, né, são... No caso aqui, se a gente for olhar, os divisores em comum é esse 1 aqui, o 2, o 5 e o 10. E o maior deles é o 10. Portanto, a nossa resposta aqui estava corretíssima. E o nosso segundo método é o que a gente chama de decomposição simultânea. E é bem parecido com o método do MMC. Então vamos pegar aqui o mesmo exemplo anterior, vamos ver quanto vale o MDC de 50 e 60. Para isso, nós vamos colocar o 50 ao lado do 60 naquela barra de fatoração. E aqui, desse lado direito, nós vamos colocar apenas os fatores primos que dividem esses dois números. E aí, a gente começa. Vou colocar aqui os primos do lado para auxiliar a gente. Vamos começar com 2. Os dois números são divisíveis por 2? São. Então, eu coloco 2 aqui e divido os 2 por 2. Dá 25. E 60 por 2 dá 30. Continua olhando. Os dois números são divisíveis por 2? O 30 é, mas o 25 não é. Então, já tirei todos os dois que tinham aqui em cima. E aí eu continuo. O 3 divide os dois números? O 3 divide o 30, mas o 3 não divide o 25. Então, eu não pego o 3 porque ele não divide o 25. O 5 divide os dois números? Divide, né? Se eu colocar 5 aqui, 25 dividido por 5 dá 5. E 30 dividido por 5 dá 6. O 5 continua dividindo os dois números? Não. Então, a gente não tem mais fator 5 aqui nesses dois números. Se a gente for olhar agora, esses dois números aqui, eles não têm nenhum fator em comum. O 7 já não pode dividir nenhum dos dois. Então, esse produto que a gente encontrou aqui é justamente o MDC. O MDC de 50 e 60 é 2 vezes 5, que dá 10. Certo? Já era o valor que a gente tinha encontrado. Por último, vamos para uma observação, que é o seguinte. Dois números são primos entre si quando possuem MDC igual a 1. A gente vai dizer que esses dois números são primos entre si. Exemplos. O 5 e o 6, que o MDC deles dá 1.
7 e 12 são primos entre si também, porque o MDC deles também vale 1. Então, olhou para dois números e viu que o MMC, que o MDC é igual a 1, a gente diz que eles são primos entre si. Certo? E outro método para a gente calcular é o que a gente chama de algoritmo de Euclides. Esse algoritmo é o seguinte: a gente vai colocar esses números numa grade, e essa grade vai ajudar a gente a calcular o MDC deles. No caso, vamos pegar aquele mesmo exemplo, que era um MDC de 50 e 60. Para usar a grade, a gente pega o maior número e coloca aqui primeiro. E depois coloca o menor número. Nessa linha aqui de cima, a gente vai colocar os quocientes das divisões que a gente vai fazer. E aqui embaixo, a gente vai colocar os restos. Então vamos lá. A gente começa fazendo o seguinte: 60 dividido por 50 dá 1 e tem o resto 10. Esse resto 10 aqui sobe aqui para cima. Então a gente coloca o 10 aqui. 50 dividido por 10, o quociente é 5 e o resto é 0. Como o resto é 0, é porque esse número aqui é um MDC. Esse é o algoritmo de Euclides. Certo? É usar essa gradezinha aqui para ajudar a gente a calcular o MDC de dois números. Então, se a gente for ver, a gente acabou de chegar na mesma resposta de antes, né? Que o que o MDC vale 10. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu sou o Matheus Oliveira.